Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje receber aqui a nossa querida Valdilene Martins. Vou esperar só um pouquinho ela entrar e colocar aqui o nosso tema. Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindos, minha querida Jurema. Aqui, já acenei para Valdilene. Vou esperar só ela entrar. Política versus mulher. Assim que ela aqui, vou visualizar. E ela já vai entrar. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Daqui a pouco ela vai entrar aqui na Eu. nossa live. Minha querida, que bom, que dia especial, né? O dia Mulher, que do bom, como é que se viu, não foi? Foi o dia do voluntariado. E eu nem fazia ideia de que era 28 de agosto. Senão a gente já tinha pensado também em algo, mas vai casar muito bem, porque eu acho que a gente está precisando conversar aí com essas pré-candidatas também, que estão fazendo essa política Sim, de prometer coisa que o vereador não faz, que a vereadora não faz, né? Que é papel do exato. prefeito e que está tendo muita confusão, né? Valdilene, antes de a gente começar, eu queria saber de você. Você quer que eu deixe as perguntas aqui à vista? Quer que eu tire? Porque, de qualquer forma, quando a live fica salva pura, né? Só a gente. E aqui a gente pode interagir, né, com o público. Então, deixa aí Eu sempre mostro na caixinha, não tem uma caixinha de pergunta, né? Tem uma caixinha de perguntas. Tem. Quem Quem quiser, quiser. faça como você achar melhor. Tá, eu vou esperar só mais um pouco as pessoas também do grupo entrarem, É, né? eu geralmente espero também Eu as pessoas tentei chegarem lá. acessar, eu tentei acessar o seu site, mas eu não consegui hoje acessar. Tava Mas hoje muito. ele está com problema, porque o menino trocou o domínio. Hã. O menino trocou o domínio, aí ele só vai estar legal amanhã. Ah, entendi, entendi, O, entendi. o rapaz que cuida do site. Tá, entendi. Adorei Ele trocou o domínio hoje para outro lugar. que você colocou atrás aí o nosso card, né? Ah, E, e é muita tecnologia, né, para tanta gente. Seja bem-vinda, né? As pessoas estão entrando, eu não vou esperar muito, porque a nossa live vai ficar salva, né? Isso as o pessoas vêm material depois. o material é muito importante, a gente vai conversar. E eu quero primeiro apresentar essa mulher maravilhosa, que eu sou fã mesmo, Ai, mesmo, sim. desde quando eu a conheci, lá para os idos de 2013, né? Quando eu ingressei como conselheira na OAB. E era já uma recém-ingressa como presidente da Comissão de Direitos de Proteção à Mulher. E Valdilene Martins, ela é uma ativista feminista de sangue, de verdade, né? É uma pessoa que tem como primazia na vida o seguinte, ela diz assim, ó, eu não tô aqui nesse mundo para ser legal, eu tô aqui nesse mundo para ser eu mesma. É, E pois é. isso. E isso é muito importante, porque quando ela é ela mesma, ela é muito legal. E isso é que é mais legal ainda, né? Então, assim, Valdilene é uma pessoa que construiu tanta coisa, faz tanta coisa, faz relatório, trabalha com o trabalho voluntário. Hoje é um dia muito importante do trabalho voluntário, é o dia que a gente lembra das pessoas que trabalham de maneira voluntária. Minha vida inteira também eu trabalhei, aprendo muito com Valdilene. E Valdilene lançou agora o Instituto Professora Liette Azevedo, Ressurgir, que fica em Sergipe, em Aracaju, a cidade dela. E eu tenho certeza que esse instituto vai ser um grande sucesso no Brasil. Pequenininho, começa lá em Aracaju, mas já está tendo repercussão, já está criando a IASA, já está aqui na Bahia, né? Aqui em Salvador, já está aqui fazendo esse sucesso e cuida da mulher de uma forma global e principalmente com foco em relação à violência, algo que ela é uma Isso. lutadora. Então, feitas as honras, dando boa noite, dizendo que o tema de hoje é a gente falar basicamente sobre a política municipal, a mulher na política municipal, aproveitando agora essa época de eleições, onde a gente está vendo uma série de pessoas, né,
se pré-candidatando, mostrando suas pré-candidaturas e principalmente que a gente precisa de mulheres na política, a gente precisa de mulheres dominando aí esses municípios todos, quase 6.000 municípios no Brasil. Se a gente conseguisse pelo menos realmente 30% das cadeiras do Legislativo Municipal, a gente teria uma diferença na política em 2021, que esse Brasil ia crescer muito. Valdilene, faça as honras da casa, dê o seu boa noite aí às pessoas que estão entrando. Bem, pessoal, eu quero agradecer sobretudo o convite de André, né? Porque eu tenho feito muitas lives desde que começou a pandemia. Eu fazia uma live por mês, uma coisa assim básica, porque o meu trabalho é mais presencial. Mas depois que começou a pandemia, eu identifiquei, eu digo, não vou ficar parada. Porque a gente pensou que ia ser uma coisa rápida, né? Eu mesmo pensei que ia ser uma coisa rápida. E depois a gente viu que não ia ser rápido. Então, eu digo, bom, não vou ficar parada. E aí, de lá, eu acho que essa live, eu não sei se essa live que eu tô vendo com você é número 120, eu acho que é. De todas que eu já fiz, é dessa faixa. Porque, assim, tem umas que eu faço da live da meia-noite que eu não considero, porque é só brincadeira, né? Eu não considero como trabalho. Mas eu acho que é nessa faixa de 120 live, de abril, de 18 de abril para cá. 16 de abril para cá. Então, assim, eu acredito que a gente tem muito para fazer. A gente tem muito para fazer. Por mais que você fique impossibilitada de ter contato, de sair, mas sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Porque a necessidade a dificuldade, né? As dificuldades. A dificuldade é a mãe da criatividade. A necessidade é a mãe da criatividade. Sim. Então, eu acho que a gente sempre bola uma coisa para fazer. E com relação a isso que você está falando, da participação, né, da mulher, eu trabalho pelo direito da mulher, né, porque a gente tem essa luta de pelo menos buscar, né, o nosso direito de igualar, a gente quer o cumprimento da lei, o que está na Constituição. Exatamente. Simples assim. Exatamente. O que está na Constituição há 30 anos. Exatamente. Há 32 anos, né? Agora em novembro. É 88, 32 anos. Quer dizer, o que está na Constituição há 32 anos, a gente não conseguiu efetivar ainda para estar no nosso dia a dia. Homens e mulheres têm que ter a lei. Em direitos e obrigações, a gente precisa colocar isso em prática. Quer dizer, hoje no trabalho particular, né? Uma mulher que exerce a mesma profissão que um homem, ela ganha 30% a menos se ela for branca. Se ela for negra, chega a ser 50%. Exatamente. Então, a gente pode. Tudo isso é violência de gênero. A mulher, nós somos quase 52% da população, mais de 50% do eleitorado, nós somos subrepresentadas. Aqui mesmo, nós temos 75 municípios, 13 não tem nenhuma mulher. 13 não tem nenhuma. E muitos têm uma. Sim. Uma. Olha, Aracaju, capital, 24 cadeiras, uma mulher. Itabaiana é uma das cidades maiores, uma mulher. Sim. Aí a pessoa fala, mas ela é presidente da Câmara. Porque a gente tem que ir na esfera do poder, com poder de fala, beleza. Mas se você não for ouvida, não adianta não. Isso. E aí você fala, mas não é ouvida. Então, assim, são 13 municípios aqui que não tem mulher nenhuma. Uma boa parte que tem uma ou duas. E eu ainda penso que a gente tem que lutar pela cota de 30% para ocupar efetivamente. Sim. E não para se candidatar apenas. Porque você sabe que para se candidatar apenas sempre tem um desdobrinho, um jeitinho. Isso. Primeiro a gente tem que começar a fazer o quê? O que a gente faz. Mostrar que nós temos que falar de política, sermos políticas. Para que quando chegar um momento como esse, a gente tenha efetivamente mulheres filiadas a partidos e que ingressem nessa campanha partidária, nessa campanha eleitoral, que não é fácil, mas a gente não pode deixar que nós, logo após a ditadura militar, que foi uma época muito terrível para todos, mas muito pior para as mulheres, né? Porque a gente teve leis que nos proibiam de quase tudo, proibiam a gente de ir para o esporte, proibiam a gente de algumas profissões, porque diziam assim, ó, não cabe à natureza da mulher esse tipo de profissão. Eu digo isso por causa da minha experiência na área trabalhista. Você sabe que eu tenho mais de 20 anos como advogada trabalhista aqui na Bahia, aqui em Salvador principalmente, e a gente tem uma história na legislação que nos aniquilou. Eu estou aqui com Jurema Sintra, uma advogada maravilhosa de Ilhéus, né? Que tem um trabalho belíssimo lá com o meio ambiente, com sustentabilidade. Outras pessoas que estão nos ouvindo aqui, o Mozo,
a Aline Luana, mulheres que estão... o Judson, que é de Rui Barbosa, a Lisa, que está aí com Relações Internacionais, Montal, Lívio Nunes, Patrícia, são pessoas que estão aqui nos acompanhando, que querem e se interessam, né, por essa questão da mulher na política. Porque esse foi o tema do card, é o que está escrito lá. Então, isso é mais importante. E dizer, Valdilene, que a gente precisa transformar em ação tudo aquilo que a gente efetivamente fala, né? Eu queria, principalmente, ver se alguém prefere deixar os comentários abertos ou não. Quem quiser puder falar comigo aqui nos comentários, pode me dizer se prefere os comentários aqui, porque tem essa interrogação aqui embaixo, o Valdilene me lembrou, que quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta aí pela interrogação. Val, eu sei que você criou agora, recentemente, o Instituto Liete Azevedo, Ressurgir, aí em Aracaju. E também sei, porque você sempre nos falava e sempre nos fala a respeito da sua mãe, que foi uma homenagem à sua mãe. E esse instituto trabalha, basicamente, de forma voluntária, lógico. Hoje é dia do voluntariado, dia 28 de agosto, dia importante. E que eu gostaria mesmo de dizer o que é, efetivamente, que as políticas públicas municipais, o poder público municipal, pode trabalhar e aprender, principalmente, com essas ONGs, com essas organizações não governamentais, do trabalho voluntário de pessoas que estão aí à frente para poder fazer uma política melhor para as mulheres. O que é que você tem a me dizer sobre o Instituto? Pode falar sobre o Instituto, porque eu sei que o Instituto Ressurgir é um instituto já de sucesso. Olha, o Instituto ele veio mais para reforçar o trabalho que eu já fazia. Como eu fazia o trabalho? Eu só, e assim, em algumas instituições, por exemplo, pelo IBDFAM, pela OAB, mas não é a mesma coisa, né? Quando você tem já a ideia na sua cabeça, na sua mente, você tem que se adequar a algumas coisas, né? Uhum. E o trabalho desses órgãos não é como eu queria. Mas assim, aí eu fazia pela OAB, pelo IBDFAM, pela Abracrim, sempre, todo lugar que eu estava, eu sempre trabalhava com essa linha. E o Instituto, ele só veio mesmo assim, porque é diferente, pessoa jurídica, né? O trabalho, e tem uma equipe de pessoas voluntárias, uma equipe multidisciplinar, porque há muito tempo o direito não resolve tudo só. Não adianta dizer que o direito não resolve, né? E aí é uma equipe multidisciplinar de mulheres psicólogas, assistente social, advogadas, então assim, pessoas da área de educação, fora o voluntariado que tem fora da equipe principal. Pronto. Né? Parceria e voluntariado. Então assim, na realidade eu só vim concretizar o que desde 2012. Sim. Porque todo mundo que está assistindo já conhece meu trabalho desde 2012, só fiz oficializar mesmo. Sim. E com relação às políticas públicas, o que eu queria falar é assim, olha, as eleições mais importantes que ocorrem no Brasil são as municipais. As pessoas precisam entender isso. Sim. São nas cidades que nós moramos. Nós moramos nas cidades, nós precisamos de qualidade de vida nas cidades. Nós precisamos de pessoas comprometidas com a melhoria das cidades. Nós precisamos de vereadoras e vereadores que entendam qual é o papel que elas e eles têm. De fiscalizar, né? de trazer projetos, de implementar políticas públicas para a melhoria, né? Do coletivo. Os candidatos e as candidatas ao Executivo Municipal têm que entender qual é a função. Então, prefeito e prefeita, vereador e vereadora, são os políticos que estão mais perto da população. São os que sabem, de fato, ou deveriam saber, o que é que aquela população precisa. Então, para mim, se a escolha do eleitorado municipal, ou na época das eleições municipais, a escolha não for bem feita, não adianta. Uhum. Você pode escolher o melhor governador do mundo. Se você tiver um prefeito do mundo, não adianta. Você pode ter o melhor presidente da república que for. Se você escolher uma prefeita ruim, não adianta. Não adianta. Então, assim, a gente tem que priorizar essa escolha, eleger o máximo de mulheres possíveis. E aí a pessoa vem. Mas não são todas mulheres. Gente, não são todas mulheres que representam. Eu estava tendo um debate de advogadas e elas diziam assim, não são todas mulheres que nos representam. Sim,
São todos os homens que a gente já elegeu. Nos elegeu. Não, de jeito nenhum. Então, De jeito a nenhum. gente tem que encher as esferas de poder de mulher. Depois a gente separa. Porque mulher tudo junto é outra coisa. Sim. Mulher, por mais diferenciada que ela seja, por mais visão retrógrada que ela tem, a visão do coletivo está na mulher. Sim. Toda mulher tem visão de coletivo, de família, de melhoria no coletivo. A regra, né, gente? Gente, eu estou falando da regra. Eu quero então, assim, o que eu queria dizer, com relação ao que você me perguntou. Sim. Então, tendo essa consciência e o eleitorado sabendo que pode exigir, o que você pode exigir não é um saco de cimento, não é um filtro, não é um colchão, não. Isso. Entendeu? Você não, o vereador, a vereadora, a prefeita ou o prefeito, que lhe dá uma viatura para você, uma ambulância para você fazer um exame na capital, não está fazendo a coisa certa, não. Claro que não. Que ele dá um emprego para o seu filho, ele não está fazendo a coisa certa, não. Ele tem que fazer concurso para os filhos e filhas de todo mundo. Isso. Entendeu? Isso. A ambulância tem que estar lá para servir todo mundo. Isso. Os ônibus para levar criança na escola, principalmente que tem zona rural. Então, esse entendimento tem que ser criado. Eu estou muito alegre com essas eleições, porque eu acho que essa pandemia ela não só tem coisa negativa, sabe? Não, verdade, a gente se uniu muito. A gente conseguiu aí, pessoas que não tinham muito acesso à tecnologia, de repente passou a entender mais, a se organizar para poder aprender, juntar um monte de gente que entende mais, para poder fazer e viabilizar. Então, deixa claro que o vereador não tem o poder de mandar executar a obra. Então, eu estou vendo muita pré-campanha aí, de vereadores indo, falando que fez escadaria, que colocou tapou buracos, e que fica fazendo doação de alimentos, né? O que não é típico nem do trabalho do vereador, nem da vereadora. Eu acredito muito, Valdilene, que a gente pode criar dentro da política municipal, tanto as vereadoras como as prefeitas, que vão ser eleitas, se Deus quiser, e os eleitores também, nesses 6.000 municípios. E uma vez você me disse assim, Andréa, a pior mulher, mesmo lá dentro, mesmo que pareça que não nos representa, é melhor do que os homens que não têm visão de alteração em relação à realidade da mulher. Porque a gente não pode pensar numa democracia se a gente não estiver lá dentro. Não tem democracia sem mulher, não tem democracia sem negros, não tem democracia sem pessoas que possuem deficiência física. Não existe democracia sem o conjunto pessoas LGBTs, né? LGBTs. Então a gente precisa de representatividade real. Isso aí que você está falando, essa diversidade, olha. Sim. Eu quero deixar claro, a gente não está desmerecendo os homens que lutam pelos direitos humanos, pelas causas coletivas, a gente não está desmerecendo. Perfeito. Tem muito homem que luta pelas causas coletivas, tem muito homem empático com a nossa... Né? Dá um abraço para o Silas. O combate à violência de gênero, o combate à violência doméstica, o combate à violência contra a mulher, não é uma luta só da mulher, é uma luta da humanidade. Perfeito. Se o homem faz parte do problema, obrigatoriamente ele tem que fazer parte da solução. Exatamente. Então a luta é nossa, o problema é nosso. Eu entendo que tenha homens que são comprometidos em tudo. Agora, o que a gente tem que perceber é assim, mulheres que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Isso. Por mais empático que esse homem seja, por mais percepção da realidade que ele tenha, no momento onde for crucial, ele vai decidir pela pauta que corta a carne dele, não a nossa. Quer ver um exemplo? A pauta mais urgente é a que corta a sua carne. Quer ver um exemplo? E o sofrimento da mulher, a violência contra a mulher, a violência de gênero, não corta a carne dos homens. Isso. Tem muitos homens que contam, tem muitos homens que estão com a gente, sim, mas não corta a carne deles. Um exemplo, Valdilene, de política pública que vereador pode fazer, que não vai fazer, só vereadora, se estiver lá dentro, é que vai fazer. Você quer ver? São as cotas para os conselhos municipais das empresas municipais. As empresas, os conselhos de administração das empresas públicas municipais, os presidentes, diretores, todo mundo é homem. Então, quem mexe com o orçamento público, quem mexe com o orçamento público do município, são os gestores desse orçamento.
E os gestores desse orçamento são as pessoas que lidam com... Aqui mesmo, aqui em Salvador, é a Salvatu, Codesal, né? Que fazem obras, que cuidam do carnaval, que cuida das obras públicas, a Limpurbe, que cuida da parte de limpeza, são os gestores que possuem o poder, e a gente está falando de mulher na política, a gente está falando de dar à mulher poder. Poder para que ela faça, implemente políticas públicas de verdade. As ações precisam ser verdadeiras dentro do município. A gente não pode fazer um faz de conta. Ontem eu vi aqui na comunidade da Boca do Rio, e o que está acontecendo lá? As pessoas estão prometendo, fazendo uma lista do que precisa na casa. Se precisa colocar o passeio, o reboco da parede, novas portas e janelas, para poder a prefeitura aparecer, né? E esse vereador que está tomando conta, porque a gente está falando de quem? Dos que querem ser reeleitos, os que estão prometendo, usando a máquina pública para se reeleger. E aí, nesse momento, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a população ela não sabe exatamente o papel do vereador. O papel do vereador é fazer leis e fiscalizar de maneira muito próxima ao trabalho da prefeitura e à gestão desses valores. Aqui na Bahia, a gente teve cortes do orçamento destinado às políticas para as mulheres por 2 vezes no estado da Bahia. Isso a gente não pode admitir. E a gente só consegue força se no parlamento, tanto estadual quanto municipal, tiver mulheres para dizer não. Então, se tivessem mulheres com poder de decisão, esse corte haveria? Não, senhora, de jeito nenhum. Entendeu? Então a gente pensa assim, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma política pública para garantir os empregos. Porque quem primeiro perde os empregos da base somos nós. Somos. Eu acho que em Sergipe, a realidade em Sergipe, aí no seu estado, é muito semelhante aqui no estado da Bahia. Aqui em Salvador, a maioria da população é chefe de família, as mulheres. São chefes de família, ou porque não tiveram nunca um homem para compor essa família desde o início, porque abandonaram essa mulher quando souberam dessa gravidez, ou porque essa gravidez foi fruto de uma violência sexual e ela realmente ficou desamparada, ou porque elas perderam esse marido, esse companheiro, pelas vicissitudes da vida, mas principalmente pela violência. Aqui, o estado da Bahia é campeão na violência. A gente conseguiu esse prêmio, agora saiu o resultado aí de uma pesquisa, e a Bahia é campeã em violência aqui no nosso... Um triste relato. Quem mais morre aqui são realmente os filhos dessas mulheres, né? Que a gente sabe onde a bala perdida vai, né? Não, Valdilene, a bala perdida tem um lugar certo. A bala perdida sempre encontram corpos negros. Sempre. Exatamente. 43% da população, 43% das famílias do Brasil são comandadas por mulheres sozinhas. E essa maioria é mulher negra. Mulher negra que precisa trabalhar o dia todo e que não tem creche para deixar essas crianças. Perfeito. Entendeu? É para isso que a vereança serve. A vereança serve para estar levando para o executivo as necessidades do povo, para fiscalizar o que o executivo está fazendo. Sim. E quando você traz projetos de lei, políticas públicas para a saúde da família, combatendo a violência doméstica, dando emprego, propiciando capacitação para a pessoa, se não tiver um emprego fixo, mas que a pessoa tenha autonomia para trabalhar e ter renda. Quando uma prefeitura faz isso, não é gasto, isso é investimento. Investimento. E pegando um gancho que você acabou de falar sobre a creche, e como isso é um investimento econômico, algo que eu sempre digo. Há muito tempo, a gente deixou de ser uma sociedade de que plantava e que as mulheres plantavam na casa e que faziam a roupa. A gente já está numa sociedade capitalista e muito opressora há muito tempo. Então, mulheres e homens estão no mercado de trabalho para gerar riqueza econômica. E riqueza econômica significa o vil metal mesmo, o dinheiro. Então, a gente tem que trabalhar para gerar o dinheiro, esse dinheiro gerar o consumo, aumentar o consumo. O que acontece? A política pública aqui, municipal, o que fez? A gente tinha creches em tempo integral.
depois passou recentemente a ser parcial. A gente não tem mais a creche em tempo integral para essas mulheres. Muitas tiveram que abandonar os seus postos de trabalho para poder ficar em casa, para poder ficar com essas crianças. Porque o número é certo aqui. A gente tem a maioria da população feminina chefe de família. O que significa dizer que ela não tem ninguém para estar com ela, né? E aí... ela e que precisa trabalhar. Claro, e precisa para quê? Para que no momento em que o poder público percebe que essa mulher é uma força de trabalho que vai gerar riqueza local no seu bairro, porque muitas são autônomas, muitas geram riquezas também local, na sua rua, no seu bairro. Isso faz com que a própria cidade cresça economicamente, gerando também empregos e gerando renda para o consumo. Então, cuidar de políticas públicas para as crianças de 0 até a idade, até mais ou menos seus 16 anos, 18 anos, é fazer política pública buscando o crescimento econômico. Exato. Aí o que acontece? Como tinha poucas mulheres no parlamento, né, municipal, tudo passa de uma forma muito, muito forte. E isso é algo que a gente precisa se preocupar. Então, assim, é preciso colocar mais mulheres na política, é preciso que mais mulheres... Porque, Valdilene, aqui são 43 cadeiras. Nós temos milhares de pré-candidatas. Milhares de pré-candidatas. Então, não faltam candidatas, não faltarão candidatas para serem eleitas, né? Então, na verdade, fica parecendo que a gente não tem a quem escolher. Temos quem escolher e são mulheres extremamente capazes, né? Então, no momento que a gente faz essa escolha pela visão de cuidar da metade da população, cuidar do crescimento da população toda, a gente faz uma escolha inteligente. A gente faz uma escolha que visa ter um olhar diferenciado. E eu acredito, não sei se aí você está sentindo também com as suas lives, com o seu trabalho aí em Aracaju, eu tenho percebido um maior interesse das mulheres pela política nacional como um todo, né? Sem dúvida. Você sabe que a gente faz parte do grupo Advogadas do Brasil, e aí havia muita polarização do debate. E hoje, mais ou menos uma semana, 2 semanas para cá, a gente tem discutido pautas. Foi a questão da menina do aborto, a questão que envolve a educação, o Fundeb. Então, a gente está percebendo que há um interesse grande, que as pessoas percebem como isso tem a ver com a nossa pauta principal, que é a raiz, né? A gente pode falar de mulher sobre qualquer assunto. Então, sobre educação. Na educação, Valdilene, no século passado, antes da Segunda Guerra Mundial terminar, a gente tinha uma realidade muito cruel aqui no Brasil. As mulheres ainda não tinham acesso a todas as faculdades. As mulheres não tinham acesso ao ensino superior. A exemplo da nossa própria profissão. A gente não permitia que as mulheres ingressassem no ensino do direito. Elas só vão fazer isso anos e anos mais tarde. Aí falam assim, a OAB tem quase 90 anos. A OAB democrática tem muito menos. A OAB democrática talvez comece agora. Talvez comece agora. Eu ainda não, para mim, ela não nasceu ainda. Isso. Ainda está sendo gestada. Está sendo gestada. Perfeito. Gestada. Perfeito. Qual é a importância para você? Qual é a importância para você da gente fazer políticas voltadas para uma segurança pública? E aí, o problema da segurança pública abrange não apenas a questão da polícia violenta em relação aos negros, mas também a falta de segurança nas ruas em relação às mulheres. E vou fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha ouvido. Talvez você nunca tenha ouvido. Ontem eu estive presente em uma live em que se falava sobre as mulheres da rua, as mulheres mendigas. Aquelas que não têm lugar para viver. Em situação de rua. Em situação de rua. E aí, na live, a estudiosa sobre esse assunto disse o seguinte, que ela acaba escolhendo um agressor que vai fazer violência sexual com ela, que vai agredi-la, para que ela não apanhe dos outros. Ele fará o papel de proteger essa mulher e, ao mesmo tempo, ela sabe que será vítima. E uma dessas mulheres entrevistadas, essas mulheres de rua, falou: as pessoas pensam, o poder público pensa que mulher na rua só quer saber de pão e sopa. Mulher precisa de muito mais. O que é que você fala sobre isso pra gente? Olha, a primeira coisa que eu quero falar, inclusive a gente
vai ter uma reunião sábado e as mulheres em situação de vulnerabilidade na rua e as mulheres encarceradas vão ser foco. Sim. Porque essas mulheres são invisíveis. Sim. Né? E aí, quando eu falo de mulheres na rua, eu falo as de situação de rua, que não tem para onde ir, e as mulheres trans que são empurradas para a rua, Sim. para a prostituição, porque não se tem mercado de trabalho, não pode ir para a escola, é cerceada de horrível, tudo, né? E aí, quando eu falo assim, eu digo, gente, tem gente que fica dizendo, política, mulheres que acreditam que política é coisa de homem. Quem faz mais política na vida do que mulher, eu não conheço. Também não. Porque se você tirar... O povo pensa que política é só política partidária. Política partidária é uma das nuances da política. Perfeito. Eu quero que vocês me digam, se tirar a mulher das igrejas, dos sindicatos, das associações, dos conselhos de classe, dos conselhos de direito, da agricultura familiar, da educação, tire as mulheres dessa área, que eu lembrei agora, que são inúmeras. E vocês me digam o que é que fica. Isso. O que é que fica em termos de organização e suporte? O que fica? Nada. Nada. Nada, não fica nada. Então, política, nós acordamos e dormimos fazendo. Só que a gente não faz política pelas nossas próprias razões. A gente não vai, porque quando a política pública, quando o direito da mulher é garantido, o direito da criança, da adolescente, da pessoa com deficiência, da pessoa de todas as pessoas, consequentemente vem. Uhum. Porque quando você garante o direito da mulher, você está garantindo o direito de todo mundo, porque a mulher sempre trabalha por todo mundo. Então, quando você fala na segurança pública, vem logo na mente a insegurança para a mulher. Por quê? A mulher está insegura em todo lugar. O lugar mais perigoso para a mulher é dentro de casa. Sim. Né? 70% das mulheres morrem assassinadas em decorrência das relações afetivas e familiares. Aí você faz, que afeto é esse? Que família é essa? Perfeito. Que civilidade nós temos no nosso país? Que país civilizado é esse? Onde um homem pode estuprar uma criança de 6 anos, onde um homem pode abusar de uma filha, que quase 50% dos abusos sexuais são praticados por pais. Não é padrasto, que o povo fica. As mulheres botam o homem em casa só para tirar o direito da mulher de construir a vida. São pais, são irmãos, são tios, são avós. E diariamente, né? Aqui eu fiz uma vez, tem mais ou menos uns 6 anos, eu fiz um trabalho com uma aluna minha. Ela tinha um trabalho com a prostituição das mulheres pobres aqui de Salvador. Mulheres que faziam programas e fazem ainda por R$5, R$10. E aí ela foi estudar a história dessas prostitutas, né? Essas prostitutas muito pobres aqui de Salvador. E se deparou com essa realidade. Elas vêm do interior, trazidas por seus parentes, né? Normalmente seus pais. E elas acabam sendo violentadas pelos próprios parentes. E chegam aqui com 11, 12 anos de idade. E os pais ou esses parentes entregam essas cafetinas, né? Para que eles cuidem delas, porque elas não querem mais. Elas são absolutamente rejeitadas. Elas não conhecem a palavra afeto, elas não conhecem a palavra amor na sua origem. Elas são entregues a essas mulheres. Essas meninas crescem dentro desse ambiente. Elas não têm acesso à saúde, porque ao chegar lá, nos postos de saúde municipal, elas são, primeiro, agredidas verbalmente, se elas são prostitutas, porque a primeira coisa que acontece é alguém dizer que elas não têm direito a nada. Na rua, elas são sempre apontadas, né? São sempre colocadas de forma terrível. E o que acontece? Elas crescem nesse ambiente sem educação, sem direito à saúde, elas são totalmente invisibilizadas. Não as de luxo, eu não estou falando daquelas que puderam escolher. Eu estou falando essas que são, desde criança, abandonadas pelo poder público. E aí a gente vem com essa realidade, com quase 4 meninas sendo estupradas por dia no Brasil há décadas. Aí vem o marketing, a mídia, escolhe um caso, coloca na televisão, pegou um caso, colocou na televisão, e aí ficou parecendo, viu, Valdilene, que só foi isso que aconteceu. Só isso. E aí vem um monte de artista dizer que vai doar alimento, vai doar a escola para a menina, como se isso fosse resolver. Gente, o que vai resolver é a gente dentro do poder.
público para arrancar o mal pela raiz. A gente precisa dar condição a essa mulher desde a creche, desde o pré-natal. Desde o momento que uma mulher está grávida, né? Dar condição a ela, dela conseguir ter uma vida digna como mãe, uma vida digna como trabalhadora, deixar essa criança em local adequado, seguro para os seus filhos, né? Para que tanto os filhos como ela possam crescer em outra realidade. Então, assim... Então, repare, quando você fala desses casos, repare, essas meninas, que é a regra, são meninas que só conhecem abuso. E a dor. Se não for físico, é sexual e é psicológico. Sim. Então, assim, elas só conhecem abuso. Se relacionam com abuso na família, abuso a vida toda. Às vezes encontra um cara que tem um emprego, tem uma casa, e ela vai continuar sendo abusada por ele. Isso. Mas pelo menos tem onde morar, tem o que comer. Isso. Muitas se submetem por conta disso. Sai de lá do interior por conta dessa fuga, né? E aí a gente fala, essas meninas de agora... Eu estava numa palestra e uma pessoa falando que o índice de violência, o índice de gravidez na adolescência aumentou muito. Ela dizendo, né? Aumentou muito, mas também essas meninas agora não querem nada. Quando já fazem 2 anos, já estão namorando, quando fazem 12 anos, culpabilizando a mulher. Aí eu disse assim, me diga uma coisa, o que é que a gente, enquanto menina, aprende? A gente numa classe melhor. Sim. A vida toda. Você tem que emagrecer porque homem não gosta de mulher magra, você não pode crescer muito, porque senão você não arruma um namorado maior do que você, seu pé não pode ser muito grande. Uma porção de condição, né? Você tem que estar arrumado, tem que estar sempre bonito, isso e aquilo. Para o deleite dos homens. A gente é ensinada que a gente tem que se moldar ao gosto do homem e que a gente é panela sem tampa e que a gente é banda de uma laranja. Pelo amor de que Deus, a gente né? precisa ir para outra parte. Então, o que acontece? Quando a pessoa diz isso, aí eu disse assim a ela, a senhora sabia também que o índice de paternidade na adolescência é 4 vezes menor do que o índice de maternidade na adolescência? Sim. Aí ela disse, não, eu disse, pronto. O índice de maternidade na adolescência é 4 vezes maior do que o índice de paternidade na adolescência. Sabe o que isso quer dizer? Que quem engravida essas meninas são homens adultos. São homens adultos. A maior prova do abuso. E outra coisa, há quanto tempo nossas meninas perdem a adolescência e a infância? Com quantos anos a sua avó casou? Com quantos anos as avós e as bisavós de vocês aqui tiveram filho? Com certeza. Entendeu? Então, assim, agora que está se catalogando esses índices, aí ela pega e diz assim, mas pelo menos antes casava. Eu digo, sim, antes casava. Antes, se uma mulher fosse estuprada por um homem e ele se predispusesse a casar com ela, ele não ia preso. Quantos casamentos teve assim? Vários. E a senhora que resolveu? É isso que resolve? Você entregar uma filha ao estuprador, entregar uma mulher ao estuprador dela, pra quê? Bem de quê? A bem de quem? Isso, foi em 98. Foi em 98 que essa legislação mudou em relação a isso. Então, o homem que praticava estupro, era possível que ele casasse com a vítima e o crime seria absolutamente extinto. Era condição de antijuridicidade. Não era considerado crime o que ele cometeu, porque a honra não pertencia a nós. A honra pertence ao patronímio, que é o nome, né? Ao nome do pai. Isso só foi mudar recentemente com o Código Civil. E não existia essa questão da liberdade sexual, que hoje nós temos crimes contra a liberdade sexual. Perfeito. Né? Porque assim, o patriarcado, eu digo para você, patriarcado tem 2 filhos, o machismo e o racismo, que são irmãos siameses. Sim. E tem a misoginia, que é a filhinha dele, né? Sim. E assim, o patriarcado não quer liberdade da mulher. E sexual, então? Sexual, então? Não existe, né? Se você for parar para pensar, as suas palestras, por exemplo, sobre o mundo da pornografia, né? Que obriga mulheres a se sentirem
sempre pautadas nessa violência. É uma questão da violência da aparência, que tem que adultizar meninas e infantilizar adultas. É por isso que tem a forma correta da gente parecer mais desejada, né? Então, assim, são mulheres mais velhas que precisam parecer que são menininhas, não é verdade? Isso! E aí você vai infantilizando mulheres adultas e, ao mesmo tempo, existe toda uma violência que percalça a sociedade brasileira, porque eu não estudei outra sociedade, só estudo a nossa, em relação a homens que têm feitiço por meninas, né? E querem adultizar meninas, né? E dizendo que com 13, 14 anos já estão prontas para isso. Aqui mesmo... A história que dizem é que mulheres amadurecem mais rápido do que os homens. Não. As mulheres, elas são mais sobrecarregadas, mais cedo. Isso. Elas perdem a infância mais cedo. Elas Isso. perdem a adolescência mais cedo. Isso. Mas não porque é uma coisa evolutiva. É porque a gente sobrecarrega mesmo. Isso que você falou, a mulher não tem direito de envelhecer. Não. O que é que a gente diz do homem quando está de cabelo branco? Ficou lindo, grisalho. A mulher com cabelo branco, mulher, você está muito desleixada. Isso. Por aí essa loucura. Eu quero saber das mulheres que estão aqui e das que vamos assistir ainda, qual de vocês não já fez um absurdo ou para emagrecer ou para mudar uma aparência sua? Deixou de ir para os lugares, deixou de ir para alguns lugares por conta da aparência, Valdiline. Deixou de fazer uma característica nas ruas. Sua. Isso. Quer dizer, uma característica sua, que é sua, que é seu cabelo, que é seu nariz, que é sua boca, que é o seio, que é o corpo. Você mudar para adequar o gosto. Agora perceba como a sociedade não percebe que isso é uma violência. Como a sociedade não percebe que a violência da aparência não é só... E tem muita coisa... É óbvio que tem um racismo forte, né? Claro, um racismo intrínseco, mas além do racismo, ou seja, indo além, abrangendo todo tipo de mulher, todo tipo de raça, você imaginar que essa mulher tem que estar sempre adequada para poder ser contratada em um emprego, para poder... Até um dia desse, pedia boa aparência. O que é boa aparência? Né? É atender o gosto do dono. É atender o gosto do dono da empresa, atender o gosto e que tipo de gosto, né? E a gente sabe, Valdilene, que até pouquíssimo tempo, muitas meninas são contratadas no escritório de advocacia, nos grandes escritórios, para fazer o quê? Para ir tentar fazer o despacho com o juiz, para ver se consegue mais fácil, né? Porque a gente ainda é contratado em relação à aparência. Isso está errado, é uma violência forte. E é por isso que não se trata de não gostar de elogio, mas quando nós estivermos em eventos que nós estamos ali para falarmos sobre um assunto técnico específico, a gente não quer que o mediador, seja lá quem seja lá para fazer a apresentação, fale que chegou as flores para o evento. Isso. Não, chegou as pessoas que sabem falar sobre o assunto, pô. Sim. Né? Isso que é o mais importante. E outra, evento que só tem mulher, não aparece um homem para assistir. Agora, evento cheio de homem, é cheio de mulher para ver. A gente já devia fazer as nossas próprias greves. Onde eu não estou, eu não vou. Onde eu não estou representada, eu não vou aparecer, né? E os homens comprometidos com o fim desse tipo de violência deveriam falar também. Tem alguma mulher no evento? Porque é preciso que as mulheres sejam ouvidas. A visão de mundo delas é diferente. Exato. Todo o arcabouço de uma cidade, e a gente está falando sobre a cidade aqui, tanto de Aracaju quanto aqui de Salvador, o arcabouço arquitetônico de uma cidade é feito para o homem. É tudo feito para o homem. A gente não... Aqui mesmo, por exemplo, a gente precisaria ter recursos de maior segurança pública em relação à iluminação. Sabe por quê? Porque a mulher também sai do trabalho 10 horas da noite. Ela sai 10 horas e as ruas não estão iluminadas. Não existe segurança específica para as mulheres. A gente tem delegacias da mulher aqui, duas apenas. Isso é política de Estado. Fazer delegacia é política de Estado. Apenas para lembrar que tem muita pré-candidata a vereadora prometendo construções de delegacias nos seus bairros, né? Então Olha, isso é que é não saber o que é que, meu Deus, o que é que a vereança faz.
É preciso, primeiro, que tanto homens quanto mulheres pré-candidatos compreendam o papel do vereador. Depois, compreendam o papel da competência do município, né? Então, você pode fazer, sim, algum tipo de pressão em relação à Assembleia, trabalhar com audiências públicas, fazer mesas redondas, ok. Mas a política de enfrentamento tem que ser por outras vias. E aí é que eu acho que o poder público municipal, através de legislação específica e projetos de lei específico, pode sim fazer parcerias com associações, com organizações não governamentais, que trabalhem para o acolhimento da Casa da Mulher, que trabalhem com pessoas que vão ajudar nesse acolhimento, criando, por exemplo, Você quer ver uma coisa que pode acontecer nas cidades do Brasil? A gente ter mais cursos superiores municipais. A gente pode ter um curso de direito da mulher ou um curso sobre o ensino superior de direitos humanos. A gente pode criar cursos. Isso pode ser cursos na esfera municipal. Isso é possível de ser feito. A gente não precisa ser somente as universidades estaduais ou federais. Salvador. E outra coisa que a vereança pode sugerir é a criação da Guarda Municipal com Patrulha Maria da Penha para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas das mulheres que sofrem violência doméstica. Com certeza. Aqui mesmo tem um projeto maravilhoso Ronda para Homens. Ronda para Homens, né? Que o Sargento de Jair faz palestras e a gente sabe que isso é muito importante para os homens agressores. Para que eles consciência, né? Da consciência, para que eles possam se conscientizar que eles pensam que a vida que eles fazem, que eles são ótimos, excelentes maridos, excelentes companheiros, excelentes namorados, mas no momento que eles passam a compreender efetivamente o que são as violências e como isso pode aniquilar a Grupo de reeducação. Aqui tem grupos reflexivos, tem Aracaju e tem instância, mas assim, as prefeituras, no meu ponto de vista, não assumem as responsabilidades como deveriam assumir. Porque, por exemplo, uma coisa que me angustia muito, toda vez que tem pleito municipal, que outra gestão assume, toda a política pública que funcionava na outra gestão é desmantelada e começam tudo de novo. Isso sabe? Não percebem que aquilo prejudica o povo. Isso. E também não tem que cobrar. Não, isso não pode. O que a gente tem que fazer, eu acho, a gente tem que fazer um trabalho de combate à corrupção, é importante, de fiscalização interna, tanto da Câmara como da Prefeitura. É preciso que vereadores e vereadoras fiscalizem, porque é preciso que sobre dinheiro para as políticas públicas específicas em relação ao que é preciso ser feito. Porque desvio de verba empobrece e atrasa completamente o município. E somente quando nós tivermos mais mulheres dentro das câmaras municipais, fazendo política de base, política local, difícil. Porque, Valdilene, o que mais tem é líder de bairro. São mulheres líderes de bairro. Olha outra coisa aí, tira as mulheres da liderança de bairro, você vê o que fica. Não fica! As líderes de bairro todas deveriam estar aí agora, na pré-campanha, na campanha política. Porque as líderes de bairro, o que acontece? Eu já falei para você numa live que eu conversei com você, mandei a mensagem. Nós somos desestimuladas a ingressarmos na política partidária. A gente é desestimulada para entrar no futebol, entendeu? Tem um detalhe que eu acho assim, que é 50% do desestímulo da mulher. É a falta de parceria no âmbito privado. Porque assim, olha, presta atenção. Se um homem, você é casada, seu marido decide ser candidato, se você não for para a linha da frente, que é o que a maioria das mulheres fazem, para estar organizando, no mínimo ela fica ali organizando e dando apoio. Sim. Mas os homens, a regra não é essa. Não Eles não dão esse apoio. Pelo contrário, você sabe, para fazer campanha, a pessoa não tem hora de comer, não tem hora de chegar, tá ali, né? Ainda tem homem que fica, tá na onde? Com quem? Com ciúme. Entre aspas, então, assim, na minha opinião, 50% de retirar a mulher, de assumir qualquer coisa no âmbito público, são os homens da família dela. E aí eu venho com você de novo. Eu venho com você de novo. Com as coisas que você ensina, que você também nem lembra, mas que você ensina. Repare. Como isso é importante? A gente fazer o quê? É preciso que essa mulher seja encorajada no âmbito privado
para se compreender como um ser político, para que depois possa, através das suas uniões, serem empoderadas. Então, assim, Exato. o encorajamento precisa anteceder o empoderamento. E Empoderamento, se esse concordo. companheiro vier ou não apoiar ela, paciência. Ela já está extremamente poderosa, encorajada e autônoma naquilo que ela quer fazer, que pouco importa se tem ou não alguém para estar com ela, se ela é ou não solteira. Ou seja, isso aí vai ser apenas um detalhe depois do encorajamento dela. Então, a gente precisa realmente continuar fazendo esse trabalho de base, que é palestra, que é chegar junto, que é fazer isso, que isso é um trabalho fundamental. É isso que mudou. Informação sempre precisa. A gente não pode... Tem que ser repetitiva, tem que dizer, porque sempre precisa. Precisa Andréia, sempre. Diga. Quanto tempo tem aí? Eu tenho 9 minutos aí. Olha aí em cima, nesse vermelhinho. Toca aí onde tem ao vivo. Tenho ainda 9 minutos. 9 minutos e meio. Isso. Eu botei aqui um outro alarme também. Eu botei um timer do meu lado e outro alarme aqui só pra gente não perder isso. Porque senão a gente conversa até amanhã, né? Sobre esses assuntos. Porque são muito importantes. O que eu vejo, Valdilene, é muita moda. Muita moda. As pessoas estão pegando o mote da mulher para fazer campanha só porque é mulher. Se é isso que você sabe falar, ok. Se não é, se o seu lance é saneamento básico, vá para o saneamento básico. Se o seu lance é educação, vá para a educação. Você, mulher, vai ser eleita, ou seja, com a sua bandeira. Agora, é preciso que a gente tenha engajamento também na luta. É preciso que a gente tenha engajamento. Agora está surgindo uma nova onda. Está vindo a nova onda do feminismo agora, que é todo mundo se envolvendo. A mídia, os jornais, as pessoas estão se envolvendo cada vez mais. Mas eu não sei por quanto tempo isso vai durar. Porque a gente sabe que lá atrás o nosso discurso era sozinho. Era sozinho. A questão é essa, é porque as pessoas não entendem que é assim, olha. O que está acontecendo é uma evolução, nós estamos caminhando, não é moda de estar olhando para a direita de mulher, não é moda de estar usando cabelo assim, não. Exatamente. Aqui são os nossos cabelos. Isso, né? Isso mesmo. Então, assim, não é moda, não. Nós estamos nos reconhecendo enquanto mulheres pretas, enquanto mulheres com deficiência, enquanto mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres com todas as nuances, mulheres cis, mulheres trans, entendeu? Mulheres lésbicas, mulheres bissexuais. Então, assim, nós somos mulheres com todas essas nuances. Exatamente. E a gente tem que saber que as necessidades das mulheres não são todas iguais. Isso. Assim, as mulheres são todas, independente de qualquer coisa, vítimas do machismo, do patriarcado, sem dúvida. Nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos sob as mesmas sombrinhas. Algumas sombrinhas, outras são mais robustas. Nós estamos sofrendo do mesmo mal, mas com dores distintas. E isso a gente tem que observar. Exatamente, exatamente. Perceba o quanto existe uma gama de mulheres que estão ainda tentando compreender, porque também os graus de entendimento, até em relação à história das mulheres e ao feminismo, muda. A gente vai ficar achando que todos os grupos feministas têm o mesmo entendimento? Não tem. Inclusive, são até diferenciados em relação às suas pautas. A gente sabe que tem o feminismo liberal, o feminismo radical. A gente sabe o feminismo negro só tem 40 anos. Exatamente. O próprio feminismo não chega a 100 anos. O nosso próprio feminismo, propriamente dito, é da metade do século passado. Então, a gente vê aí nossas mães, nossas tias, né, ainda falando que no meu tempo não era bem assim, muitas com saudosismo. E o que eu tenho percebido, Valdilene, eu acho que você também, é que esse momento é um momento muito importante que aconteça agora, que está todo mundo envolvido. E aí, quando eu falo todo mundo, eu quero falar para você que são as pessoas que fazem fama, as pessoas famosas, que começaram a falar muito sobre isso, dando visibilidade a esse tema. O bom é isso. Isso é um ponto positivo. Ninguém falava sobre abuso de criança, ninguém falava claramente como está sendo falado agora. Ninguém falava de violência como a gente está falando agora, porque o povo diz,
Ah, depois da Lei Maria da Penha aumentaram os casos. Não aumentaram, não. Agora eles estão sendo catalogados. Exatamente. Antes ninguém catalogava não esses dados. Exatamente. E o feminicídio começou a ser catalogado a partir de 2015. A gente não tem números ainda perfeitos para poder a gente se basear. Importunação e sexual... quanto mais bem catalogado, maior vai ser o índice. Perfeito. Exatamente. Então, faltando apenas 5 minutinhos para terminar, a gente já terminou aqui essa live, que foi uma live relâmpago. A gente tem assuntos enormes para tratar sobre a mulher na política municipal. A gente sabe que a política municipal é também saneamento básico. Aqui, por exemplo, no Nordeste, 40% das famílias não têm água nas suas casas, né? Não tem uma rede de esgoto. Isso é um absurdo. Isso causa uma desigualdade social enorme. Então é preciso que a gente volte os olhos para o meio ambiente, volte os meio olhos... ambiente, é isso que eu ia falar, meio ambiente. É preciso que a gente volte. Isso ainda não chegou no gosto da mídia. Perceba que ainda não é uma pauta que a mídia tenha... E também não dá voto. Eles pensam que não dá voto. Porque eles precisam estar construindo coisa. Né? Cuidar do meio ambiente, eles acreditam que não dá voto. Isso, porque na verdade também... a política eleitoral, ela se prende ao que não conhece, ao que o povo não conhece. Então, eles ainda continuam enganando as pessoas com essas doações, com esse tapa-buraco, com essa série de coisas que a gente precisa também fazer nas nossas palestras, colocar isso para que a gente crie novas pré-candidatas, novas vereadoras, para que a gente crie novas prefeitas e, no futuro, deputadas e senadoras. A gente precisa causar esse tipo de conhecimento. A gente precisa colocar isso nas palestras da gente, nos nossos eventos. Isso é importantíssimo. Val, eu agradeço imensamente a sua participação hoje. Eu normalmente eu não gosto que a gente caia. Eu sempre faço uma live para que a gente termine ela um pouquinho antes, né? Para que a gente possa se despedir de maneira efetiva. Dizer a todas as pessoas que entraram aqui, Florinda, Beatriz, do Rio Grande do Sul, uma linda, da Comissão da Mulher Advogada do Rio Grande do Sul, é uma pessoa maravilhosa que está aqui conosco, a Paula, a própria Ivana, a Lisa, a Albinho de São Paulo, que entrou agora, o Fabinho. Um beijo grande, enorme para vocês. Dizer a vocês que a política pública municipal ela é um conjunto de ações voltadas para o bem-estar de mulheres, crianças e adultos, de um modo geral, na cidade de vocês. Então, aqui em Salvador, lá em Aracaju, na cidade de cada um de vocês. Então, isso é extremamente importante, que a gente pense que tipo de político que a gente quer para 2021, que a gente possa eleger de maneira concreta pessoas comprometidas com o social, com a sociedade, com políticas públicas concretas, sem estar cansado de blá blá blá. A gente precisa realmente ver efetivando. E aí eu deixo agora as considerações finais para a Val, para poder falar aqui alguma coisa com a gente. Eu vou até fechar aqui um pouquinho os comentários, apenas para ela falar aqui com vocês. Vá. Não pode deixar, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui. Eu vi a opção de gente, vi Jória, vi Carla Neura, vi Jória! Muita gente daqui de Aracaju também. Então, assim, muito obrigada. Foi ótimo o papo e é isso aí. A gente tem que se encorajar, tomar as rédeas da nossa vida em nossas próprias mãos, levantar e dizer, eu posso e eu vou. E é isso que a gente tem que fazer. Quanto mais mulheres vierem junto com a gente, melhor. E precisamos, claro, do apoio dos homens. Como você bem disse, a gente tem uma visão diferente, não que seja melhor, mas nós precisamos da parceria dos homens que entendem que isso não pode continuar. E vamos fazer um mundo melhor quando tivermos metade do parlamento, tanto municipal, como estadual, como federal, formado realmente com mulheres e o conjunto diverso. Isso é o mais importante. Viva a democracia, viva as mulheres do Brasil e que vamos fazer o melhor. Um beijo e sucesso aí no seu trabalho voluntário com o Instituto muito obrigado. Ivete Azevedo, Ressurgir de Sergipe. Sucesso para você, minha querida. Um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.